Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de saga completa aqui no canal. Vamos contar o que talvez seja uma das histórias mais subestimadas do Superman. Eu estou falando da HQ Superman Kryptonita, escrita pelo lendário Darwyn Cooke e ilustrada também pelo lendário Tim Sale. Na história, vemos como foi o primeiro contato do Superman com Kryptonita e como isso mudou o seu jeito de ver o mundo. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, eu peço para vocês irem deixando aquele bate-like, bate-comentário, isso ajuda demais aqui o canal. E se vocês querem mais vídeos de história completa, considerem de apoiar o canal como membros. É essa a receita dos membros que permite que a gente faça esses vídeos especiais. Valeu, gente, muito obrigado, agora sim, bora começar a saga. Capítulo 1, Amigo Viajante. A saga inicia no momento em que a nave de Kal-El chega à Terra. Contudo, a nave não foi a única. Pedaços da explosão de Krypton também chegam à Terra. Um meteorito verde gigante resiste à entrada no planeta e cai no deserto, onde é encontrado por algumas pessoas. E nesse começo, a história é narrada por uma pessoa misteriosa. A história leva a entender que pode ser a própria Kryptonita narrando os eventos. Mas aguardem porque tem muitas revelações a serem feitas. O meteorito consegue entender os sentimentos de medo e curiosidade dos humanos. A pedra é levada para um templo de monges, enquanto lamenta que fora afastada de seu parceiro de viagem, e que no caso é o bebê Kal-El. E assim, o meteorito, ou o que quer que esteja dentro do meteorito, ficou adormecido por muitos anos. E agora pulamos para os dias atuais. Mais precisamente alguns meses depois que o Superman apareceu pela primeira vez. O herói impede um caminhão de explodir. Isso foi obra da gangue Royal Flush. A partir de agora, a história é narrada pelo Superman. Ele comenta que para algumas pessoas, ele é só um garoto que cresceu na fazenda. Mas para toda uma população, ele é um símbolo de esperança. Faz apenas 2 meses que ele começou a atuar como um herói. E até o momento, Clark não teve nenhum problema. Ele acredita que seja invulnerável. Só que também ele não tem certeza disso. Seria apenas uma questão de tempo até ele descobrir a sua fraqueza? Então, o rei da gangue solta uma magia com a sua espada, e que acerta em cheio o herói. Na sequência, eles fazem o caminhão explodir bem na frente do Superman. A cada novo evento, o herói se questiona se isso poderá matá-lo. É um frio na barriga, um medo. Isso vai matá-lo dessa vez? Mas nunca acontece nada, como agora. Ele não morre e consegue derrotar a gangue Royal Flush. Uma hora depois, ele está jantando com Lois Lane, enrolada na capa do Super, no topo da Torre Eiffel. É um grande gesto de amor, mas para o Clark, talvez isso não seja o suficiente para ela. Pois para o garoto de Smallville, tudo que ele faz para Lois vale a pena. E é importante dizer também que a Lois Lane não sabe a identidade secreta do Superman nesse momento. Ela namora o Superman, não o Clark. E alguns dias depois, voltamos para Metrópolis. No Planeta Diário, a Lois pergunta ao Perry White qual a história da vez. E o editor responde que só há uma história, Metrópolis. A repórter acha isso muito dramático, mas precisa voltar para sua matéria de homicídio. Perry a interrompe, dizendo que ela está fora desse caso. Ele quer saber da Cidade do Amanhã. A quem pertence a Cidade do Amanhã? Clark responde se ele está se referindo ao novo cassino na cidade. E o Perry confirma que sim. A cidade pertence ao cassino e ao dono desse novo estabelecimento. Esse cassino é uma nova atração que a cidade de Metrópolis tem e se chama Utopia. É um gigantesco hotel com cassino que teve todo o seu trâmite na prefeitura aprovado muito rapidamente. O Perry está desconfiado. Isso não é a cara de Metrópolis. A Utopia está sempre disfarçada com atrações e galerias de arte. Tudo parece bonito, mas esconde drogas e crimes. Ele quer provar que esse cassino não é tudo o que dizem que ele é. E o dono desse estabelecimento se chama Anthony Gallo, ou apenas Tony Gallo, como ele vai ser chamado na história. Ele é o alvo da nova investigação que o Clark, a Lois e o Jimmy vão fazer. Ele escolheu os 3 porque sabe que eles são incorruptíveis. Kent e Olsen se mudam para um prédio que fica atrás do cassino, para eles verificarem possíveis ações ilegais. E a dupla vai com todos os equipamentos possíveis para realizar essa investigação. Já a Lois recebe a missão de marcar uma entrevista com o tal do Galo. E agora a HQ vai apresentar esse Tony Gallo. O empresário está irritado pelos eventos recentes da gangue Royal Flush, porque isso mancha a imagem do seu novo cassino.
O homem pede para os seus assistentes darem um jeito nisso tudo não manchar sua imagem, para que tudo deixe de aparecer na imprensa. De volta à base dos repórteres, Lois liga para o Clark para testar o celular com os equipamentos do Jimmy. Qualquer ligação que ela fizer no telefone será gravada. Enquanto tudo isso acontece, um vulcão entra em erupção. Só que Clark nada pode fazer, já que está ocupado. A repórter finalmente liga para o Galo, que ao olhar para sua foto no Jornal do Planeta Diário, decide atender o seu pedido de entrevista. E agora a gente vai ter mais um flashback envolvendo aquele pedaço de meteorito. E essa vai ser a dinâmica de toda a saga, um pouquinho da história principal e um pouquinho do flashback do meteorito. No Tibete, há 20 anos, a criatura dentro do meteorito descansa e observa os monges aprendendo a ser zen. Esse ser sente o escolhido, mas por hora não há nada que possa fazer. Depois de ficar lá parado por 5 anos, um dia, um grupo de homens liderado por uma pessoa com cicatriz no rosto apareceu no templo e matou todas as pessoas por lá. Ao presenciar tamanho massacre, a criatura tem novas informações sobre os humanos. Uma nova era de conhecimento. O líder do grupo fica encantado ao ver o meteorito verde e o leva para a Europa. E agora voltamos para o presente. Lois continua a conversar com Galo, utilizando sua experiência de repórter. O bilionário quer que a cidade reconheça o seu esforço e convida a Lois para conhecer o cassino num jantar. O Clark, que está na escuta, fica meio enciumado, mas quando a Lois recusa o convite, o herói fica aliviado. O Galo, então, insiste que ela vá ao cassino mesmo assim, agora pela manhã. E isso era exatamente o que a Lois queria. Até porque ela apostou com seu colega que iria conseguir essa entrevista, e conseguiu. Jimmy comemora que a Lois está dentro, e pede para o Clark descansar por hora. O nosso repórter prontamente aceita a sugestão, mas não para descansar, e sim para cuidar daquela situação do vulcão. Na sequência, vemos Superman voando em direção ao vulcão, enquanto escuta com seus poderes reportagens de pessoas que estão presas na ilha. Ao chegar lá, a população vibra. O herói salva pessoas em perigo, e depois detém a lava de continuar a avançar. Enquanto isso, Lois se prepara para o encontro com o Superman. Só que em narração, Clark lamenta que vai perder esse encontro. Mas ele não tinha opção. Ele não poderia deixar essas pessoas morrerem. Para acabar com a erupção, o Homem de Aço usa seus poderes para cavar até a origem da lava e dá um soco direto nas rochas, esperando que a lava caia em direção ao leito da rocha. Só que isso piora a situação. Ele é completamente envolvido pela lava. O Clark, enfim, fica com medo. Tudo que ele vê é uma luz laranja. Não há ar, ele está sufocando. Por isso, ele prende a respiração. Já Lois Lane está no terraço, esperando pelo encontro com Superman, que está atrasado. Ela recebe uma ligação do Galo e decide aceitar o convite para jantar. Só que primeiro, ela liga para o Jimmy Olsen para confirmar se os equipamentos dela vão estar gravando. Logo na sequência, Galo aparece com um lindo carro para levá-la até o cassino. Na fazenda dos Kents, os pais do Clark escutam o rádio para saber a situação do vulcão. É nisso que Superman aparece na casa, com um uniforme todo chamuscado. Clark está assustado pelo que acabou de passar e abraça sua mãe. Enquanto isso, Lois e Galo finalmente chegam no hotel. E dá para ver na recepção do cassino que há uma coleção de meteoros raros. E ao que tudo indica, esse Tony Galo tem um pedaço de kryptonita. O Clark conta para sua família o que aconteceu no vulcão. Ele não sentia dor, instintivamente tentou puxar ar, mas só conseguiu realmente puxar lava para os pulmões. E isso o desorientou. Quando ele saiu do poço, ele estava fora de si. Algumas pessoas da ilha pensaram que ele era um demônio de lava. Uma senhora ficou tão assustada que pulou na lava. Martha, ao saber de tudo isso, tenta consolar o seu filho. Já o Jonathan sai da sala. Ele vai para o lado de fora pensar, e na sequência, Clark o segue, e diz que sabe que o seu pai está desapontado. Só que Jonathan não está desapontado, pelo contrário, está orgulhoso. E também com medo. Ele cita que todo mundo diz que o Superman é invencível. E os seus pais também presumiram que ele era invencível. Mas depois dessa noite, agora eles não têm tanta certeza assim. Ele diz que talvez haja algo que possa matá-lo. Jonathan pede para o seu filho prometer que irá conversar com ele sobre isso numa próxima vez, deixando sua mãe de fora. A Martha entende que o seu filho é invencível. Talvez ela pense assim porque é a única forma dela aguentar a dor de ver seu filho em perigo. E como homem, ele não quer que o Clark faça sua mãe carregar essa dor.
Por isso, ele, Jonathan, quer que sempre o Clark converse com ele sobre esse assunto. Rapaz, esse diálogo do Jonathan é primoroso, muito bem feito. Dá-lhe Darwin Cook. Nesse momento, Lois retorna ao seu apartamento após conhecer o cassino de galo. Eles marcam mais um encontro no dia seguinte. O Tony pensa que tá se dando bem, e até rouba um beijo na bochecha da Lois. A repórter diz que foi uma ótima noite, e assim os dois se separam. Só que quando ela olha pra cima, vê Superman observando tudo. Capítulo 2 – Passado Revelado. E agora a gente vai para mais um flashback envolvendo a Kryptonita. Há 15 anos, na Itália, o homem com cicatriz que trouxe a Kryptonita é um poderoso conquistador, dono de terras, de uma mulher e de um filho jovem. Nessas terras, ele decide quem pode viver e quem pode morrer. E assim, ordena a execução de 3 pessoas na frente do meteorito. Dentro do prédio, uma mulher chora, segurando um crucifixo. O homem saboreia o poder, e quando menos percebe, leva um tiro na cabeça. Quem disparou foi a mulher, a sua esposa em lágrimas. E ela, na sequência, leva um tiro do outro homem, o filho do conquistador. E o nome desse filho era Tony Galo. Enquanto a mulher agoniza para sua morte, o ser preso no meteorito reflete sobre a vida, e como esses ciclos de carbono são iguais em todos os lugares. Nessa Terra, nos monges e até em Krypton. E aí fica esse mistério, né, de como que ele conhece Krypton. Mas agora voltamos pro presente. Clark questiona onde a Lois esteve a noite toda. E ela pergunta a mesma coisa. O herói justifica, dizendo que estava ajudando pessoas na questão da lava. Mas quer mesmo conversar sobre o que viu. A Lois aos beijos com Galo. Isso certamente não parecia trabalho. A repórter lamenta os ciúmes do Superman e pede para ele não dizer como que ela tem que fazer o seu trabalho. E aqui a Lois fica com um duplo sentimento. Ela fica um pouco decepcionada por ver o Superman com ciúmes desse jeito, mas também se sente lisonjeada pelo fato do Superman se sentir tão possessivo em relação a ela. A Lois diz que não dá para cobrar que alguém esteja presente se a pessoa não está presente quando precisa. O Azulão comenta que não pode ignorar pedidos de ajuda. E esse é exatamente o ponto da Lois. O herói não pode desligar de ser Superman. E é por isso que todos pedem a sua ajuda. Para Lois, isso é até um pouco quanto irônico. Quando finalmente encontra o homem perfeito, essa pessoa está sempre ocupada. Para Lois, o herói tocou a sua vida, a mudou completamente. Mas segundo ela, Superman pertence ao mundo, e não apenas a uma mulher. Os dois se beijam, e a jornalista sai dali, dizendo que não, eles não podem continuar juntos. Enquanto isso, na LexCorp, Lex Luthor pergunta se um certo indivíduo já chegou, e a sua secretária confirma que sim. O bilionário autoriza que a visita entre na sala, e vemos o rei da gangue Royal Flush. É revelado que Luthor o contratou para levantar dúvidas no Tony Galo, e também de quebra para filmar Superman em ação. O bilionário observa as gravações e conclui que o frio não tem efeito sobre o alienígena. Além disso, vê que o herói, segundos antes da explosão, estava com medo. E o Luthor acha que isso pode ser importante. O rei revela também que a única coisa que o Superman parecia ter medo era com a população. O rei até confessa que o Azulão se preocupava com a gangue Royal Flush. Afinal, ele impediu que eles morressem na explosão. O rei presenciou o herói aliviado ao vê-lo vivo. Pro Lex, isso é satisfatório. Ele paga a gangue e manda eles ir embora da cidade. Ao redor da Fortaleza da Solidão, Clark conversa com um urso polar sobre como nunca consegue vencer. Ele se sente como duas pessoas num corpo. O herói perfeito e o repórter tímido. Manter essas duas vidas tem sido difícil. Ele acha que o urso vai entender o seu sentimento de solidão. Afinal, os dois estão sozinhos ali. E agora voltamos para Metrópolis. A Lois atualiza o Jimmy sobre a noite anterior por telefone. A repórter está cobrindo um evento beneficente promovido pelo Luthor. Enquanto Lex faz um discurso, a repórter recebe uma carta entregue em mãos. Foi escrita pelo Tony Galo e a convida para beber algo à noite. Nesse momento, Lex termina o discurso e Superman aparece do céu segurando um grande bolo para as crianças doentes do hospital. E todas as crianças se reúnem ao redor do Superman, o que deixa o Luthor chateado por ter perdido a atenção. Todos pedem um discurso do herói, e nisso Lois aparece e mostra a carta de Galo ao Superman, que a lê com atenção. A Luthor tenta diminuir os pedidos de discurso, mas o herói aparece e voa até o púlpito
para fazer sim um discurso. E ele tem um motivo para fazer esse discurso. É a carta do galo. Acontece que ela tinha um conteúdo além de convidar a Lois para jantar. A carta do galo diz que ele vai doar o lucro de 6 meses do Cassino Utopia para o hospital construir uma instalação de ponta para crianças. E esse montante é de 42 milhões de dólares. E até o Luthor fica chocado ao saber disso. A única condição é que o Superman aceite receber a doação pessoalmente. E todos ali concordam que o Superman deve ir até o cassino para receber o dinheiro. Nesse momento, Jimmy liga para Lois e diz que um caminhão com bandidos do Galo está atacando um caminhão do Lex Luthor. Os caminhões estão na rodovia e, na sequência, explodem. A Lois se mantém calma, porque sabe que o Superman já está a caminho. Cortamos pro Galo, que pede para não ser interrompido. Ele está nesse local escuro, que é cortado por uma luz verde. Apenas o fato dele abrir a porta com essa luz verde faz o Superman do outro lado da cidade se sentir mal. E ele perde o controle do seu voo. E agora vamos para mais um flashback envolvendo a Kryptonita. A criatura na pedra entendeu bem quem era Galo, um homem conectado pela ordem das emoções. Só que naquela tarde, Galo se livrou de todas as emoções e passou a viver apenas para consumir. Depois de consumir tudo que ele tinha na terra italiana, ele seguiu em frente. O destino colocou ele e a Kryptonita juntos, mas o propósito da criatura na Kryptonita era muito maior, e a cada dia estava mais próximo do kryptoniano. E nisso vemos o Galo se mudar para Las Vegas, enquanto estuda como montar um cassino. Cara, o Darwin Cook nesses flashbacks estava muito on fire. E essa é uma daquelas histórias que só o resumo não faz justiça ao tamanho da qualidade da história. É a qualidade dos diálogos, da narração que vocês vão ver ali que faz toda a diferença. De volta ao presente, Superman cai dos céus. Todos observam de longe, o Jimmy pela câmera e o Luthor pela televisão. Enquanto o herói cai, Clark em narração diz que não quer morrer e pensa nos seus pais e na Lois. No Utopia, finalmente vemos o meteorito de Kryptonita ao lado do Galo. Ao cair no subsolo da explosão, Clark percebe que está vivo, embora esteja muito fraco. Os capangas do Luthor, que estavam roubando o caminhão, estão ali com armaduras e golpeiam um herói que fica de joelhos. Isso até surpreende o Luthor, que não esperava que as luvas de plasma fossem tão efetivas. Só que o Superman não tá fraco por causa das luvas de plasma, e sim por causa da Kryptonita. E o Lex, inteligente como é, logo percebe que tem alguma outra coisa afetando o herói. Superman está muito machucado, mas não recua. Ele realmente não tem chances tão enfraquecido assim. Então, na sala do Galo, ele recebe uma ligação, e assim, ele sai da câmara de Kryptonita e fecha a porta para atendê-la. Com isso, a radiação é interrompida, para sorte do Superman, que se recupera antes que o pior acontecesse. Luthor observa o seu fracasso, mas acha tudo isso fascinante, porque algo diferente aconteceu ali. Então, Jimmy chega até o local do acidente e encontra Superman ainda com vida, mas muito ferido. Ele nunca tinha visto o herói assim antes. Superman pede ajuda para se levantar e sair dali. O Azulão não quer que a Lois o veja desse jeito. Depois de muito esforço, o fotógrafo consegue tirá-lo do buraco e pede ajuda para um caminhoneiro. E agora cortamos para a redação do Planeta Diário. A Lois argumenta ao Perry que não acha que tem nada de errado com Tony Galo e que talvez o verdadeiro culpado seja o Lex, tentando sujar o nome do empresário. Perry não está assim tão convencido, especialmente pelo histórico do Galo em Las Vegas. Mesmo assim, Lois acha que o Galo possa ter mudado. Ao sair do escritório do Perry, vemos que uma pessoa estava escutando tudo. Já o Jimmy está dirigindo o caminhão para levar o Superman até um lugar seguro. O Jimmy parece muito agitado por realmente estar ajudando o seu grande herói. Superman pede para o Jimmy levá-lo até a casa do Clark. Jimmy concorda e, com uma direção bem perigosa, sai cortando todo mundo. Enquanto isso, Lois Lane se encontra com Lex Luthor. O bilionário comenta que alguém tentou roubá-lo hoje e pede para a repórter acompanhá-lo, porque ele quer mostrar uma coisa. No Cassino Utopia, Galo recebe um visitante. É o repórter que espiou a conversa da Lois no planeta. O nome dele é Ogilvy, e ele está devendo 90 mil dólares para o cassino. O jovem pretende quitar a dívida com a informação que ele conseguiu no planeta. E isso interessa ao Galo. Na limusine, o vilão mostra gravações da surra que o Superman levou para a repórter. Ele queria mostrar isso para Lois, mostrar a sua fraqueza, e garante a ela que vai descobrir o motivo dele ter ficado assim. Já Superman desmaiou e sonhou com a explosão de Krypton e com um casal. Finalmente, eles chegam no apartamento do Clark, e para nossa surpresa,
É o próprio Clark quem abre a porta. Pois é, tem coisa aí. Mas nesse momento a gente vai para mais um flashback envolvendo a Kryptonita. Há 5 anos, no meio do deserto dos Estados Unidos, mais precisamente em Las Vegas, a criatura deseja a sua liberdade, embora isso seja impossível. Quanto ao Tony Gallo, ele está mais perto do sol. O seu cassino em Vegas é um grande sucesso. Diferente dos outros locais que ficou, Vegas é uma cidade que impulsiona os sentimentos mais sombrios. Só há espaço para vícios, ignorando os problemas que esses cassinos acarretam na cidade. Acima de tudo isso está Tony Gallo, com um suspeito anel verde. Ele é um príncipe, um falso deus nesse reino sombrio. Ele conquistou influência e poder nos últimos 5 anos. A voz no meteorito entende agora que Gallo é inumano. Nem mesmo a mais bela das mulheres consegue lhe dar prazer. Dentro do meteorito se observa tudo e percebe que para Tony a pedra é apenas um amuleto da sorte. Longe de Vegas, a criatura sente o kryptoniano. Ele atingiu a maturidade e em breve vão se conhecer. E voltamos para o presente. Na LexCorp, Luthor é informado que o Superman perdeu as suas forças quando uma anomalia no prédio da Utopia foi detectada. Na casa de Clark, o repórter oferece um cafezinho para o Jimmy e para o Superman. O telefone toca e é o Perry White. E o Clark é aconselhado a não contar o que está acontecendo. O editor está brabíssimo porque quer logo que o Jimmy escreva a matéria do Superman. O herói permite que o Jimmy escreva tudo o que aconteceu e não omita nada. Apenas diga que o Superman teve um dia ruim. Ao sair, Superman coloca o Clark falso no armário. Pois é, era um robô que ele mantém por ali em caso de emergência. Enquanto isso, a Lois está tendo mais um encontro com o Tony Gallo. O bilionário usa o seu charme para dizer que não teve nada a ver com o roubo e que tem alguém tentando difamá-lo. A repórter então puxa um arquivo e podemos ver uma reportagem acusando Tony Gallo de homicídio. Surpreendentemente, o empresário diz que tudo que falam é verdade e começa a contar uma história. Enquanto isso, Clark vai visitar os pais na fazenda. Ele quer conversar com Jonathan sobre o que aconteceu. Só que o Jonathan saiu nesse momento e o Clark quer manter aquela promessa de não falar sobre as suas fraquezas para sua mãe. Mas mãe é mãe e ela percebe que tem alguma coisa errada. Martha sabe que o Clark está escondendo alguma coisa. Ela reitera que tem orgulho dele. E nesse momento, Jonathan aparece e Martha sai da cozinha braba com seu marido. De volta a Metrópolis, a senhorita Fieldstone, contratada pelo Luthor, analisa as anomalias vindas de Utopia. É dito que a origem é um mineral que veio de outro planeta. E claro que isso chama ainda mais a atenção do Lex. No celeiro, Clark conversa com Jonathan e Martha sobre a experiência que o herói teve. Ele diz que teve medo, que rezou para não morrer. Pela primeira vez, ele sentiu que poderia morrer de verdade. A sua mãe o conforta. E Clark tenta ver o lado bom disso. Ele se sente exatamente como seu pai e a sua mãe. E assim, abraça os dois. E a Lois Lane, ainda naquela entrevista com o Gallo, decide ligar para o Jimmy Olsen. A jornalista pede para o Jimmy ir imediatamente até o cassino Utopia, para que ambos escrevam uma matéria, e que, segundo a Lois, é muito grande. Enquanto isso, Luthor se prepara para mais uma vistoria pelos céus com um helicóptero disfarçado. Jimmy finalmente chega no cassino e fica chocado com o que descobre. Não é dito ainda o que é, mas Jimmy concorda em fazer a matéria. Nesse momento, Superman retorna para Metrópolis, se sentindo maravilhoso por saber que pode morrer. Ele tem vontade de falar para todo mundo, mas não o faz. Ao olhar para a torre de Utopia, ele percebe que dentro do prédio há uma câmara de chumbo e que ele não consegue ver o que há dentro. O herói se aproxima da cobertura e se depara com a Lois Lane e Jimmy Olsen ali. Ele se junta ao trio e não acha que está caindo em nenhum tipo de armadilha, porque a Lois está ali. A Lois jamais iria levar ele para uma armadilha. O Gallo então se apresenta ao Super, dizendo que esperava por esse dia há 25 anos. Primeiramente, ele fala que é homem de palavra e que já doou aquela quantia para o hospital. A única coisa que ele pede em troca é que o Superman escute o que ele tem a dizer. O bilionário então começa a falar em terceira pessoa. E que sim, Tony Gallo matou pessoas. Só que não é uma confissão, e sim um depoimento, porque ele não é Tony Gallo de verdade. Ele chegou à Terra há 27 anos. Nessa viagem, ele teve um companheiro, um foguete que levava uma criança. Superman fica um tanto quanto confuso, mas Gallo confirma toda a história. Ele diz que o seu ser físico está atrás da porta de chumbo. Superman ordena que ele abra a câmara, mas é dito que tem um problema. Finalmente Gallo explica que o meteorito contém uma radioatividade e que é danosa para kryptonianos. O azulão fica ainda mais apreensivo, e Gallo tenta acalmar os ânimos.
Do lado de fora, Luthor monitora toda essa conversa. E o Galo pergunta pro Super se, naquele momento que ele foi exposto à Kryptonita, o herói teve algum tipo de visão. E, de fato, ele teve. Ele sonhou com um planeta explodindo e com um casal. Galo explica que era Krypton e a sua família. Superman quer saber mais sobre isso, mas a única forma disso acontecer é se ele entrar no mundo dimensional para conversar diretamente com essa criatura. O problema é que isso vai fazer com que o Galo retome o controle do seu corpo. É por isso que Jimmy e Lois estão ali, para assegurar que todos vão ficar bem. O herói concorda mesmo sabendo dos riscos e da dor que irá sofrer. Enfim, eles abrem a câmera, e imediatamente Superman é atingido pela radiação. Enquanto isso, Luthor invade Utopia e manda seus capangas atacarem. Quando a Lois irá fechar a porta da câmara, Luthor e seus lacaios aparecem e impedem que Superman seja poupado da radiação. Nesse momento, o herói não faz ideia do que acontece no mundo real. Ele está num outro plano e contempla o seu planeta natal, Krypton. E agora a gente vai pro último flashback dessa história. A criatura, depois de observar anos de loucura de Tony Galo, decidiu agir. Isso aconteceu após uma noite de selvageria. Ao longo dos anos, a criatura ficou mais forte por conta da energia do Sol, e assim transferiu sua mente para Galo. Não seria fácil fingir que era Tony, mas o meteorito aprendeu bem. Assim, ele seguiu com um plano para se reunir com um kryptoniano. A Galo Enterprise anunciou uma expansão dos cassinos e construiu o Utopia em Metrópolis. Já no presente, Luthor e seus capangas tomaram conta da sala. Eles não fecham a porta de chumbo para estudar os efeitos da Kryptonita no herói. A Lois acusa Luthor de assassinato, mas o bilionário apenas retruca, afirmando que estão realizando apenas alguns testes. Ele está tentado em matar a todos ali, especialmente após a provocação do Jimmy. É nisso que Tony Galo, o verdadeiro, recobra a consciência furioso. E cortamos para o outro plano, onde Superman e o alienígena visitam uma reprodução de Krypton. O alienígena explica que faz parte de uma raça de alienígenas que monitora o cosmo. A sua missão era de monitorar Krypton. O Superman então pergunta por que ele não avisou sobre a iminente explosão do planeta. Só que para o povo do alienígena isso seria um sacrilégio. Contudo, um kryptoniano ousou avisar, e o seu nome era Jor-El. Ninguém do conselho o escutou. Apenas a mãe de Kal-El, a Lara. O planeta explodiu logo depois, e o bebê Kal foi lançado ao espaço. De volta ao plano da Terra, Tony Galo está completamente fora de controle. Ele se solta das amarras e pega duas armas enquanto grita que perdeu o seu anel. Lois tenta dissuadi-lo, mas é nisso que Galo vê a sua mãe no rosto da repórter. Ele pede por perdão pelo que fez ao lembrar que matou a sua mãe, e então tira a própria vida, sob os olhos de um Luthor nada emocionado. O vilão agora fala que irá testar se o Homem de Aço ainda é a prova de balas. E a Lois se coloca na frente, dizendo que terá que matá-la primeiro. Sabiamente, Luthor pede que atirem na jovem usando a arma do Galo. Só que é então que Jimmy chega por trás e aponta uma arma e um taser nos vilões. O Jimmy ordena que eles fechem a câmara de Kryptonita, e o Lex, sem ter muita opção, concorda. De volta a Krypton, Superman, em lágrimas, testemunha os momentos finais do seu planeta e o amor de seus pais. Todo aquele amor é perdido num piscar de olhos. O alienígena então explica que, por conta de ficar observando Jor-El, ele ficou perto demais do foguete. O ser conseguiu evitar uma colisão, fugindo para outra dimensão. Mas, ao voltar, ele estava dentro do pedaço de Kryptonita. E foi por isso que esse ser alienígena praticamente acompanhou toda a jornada do Kal-El até chegar na Terra. Nesse momento, Luthor vai embora com seu helicóptero. Mas, sem ninguém saber, ele pegou o anel do Tony, que continha um fragmento de Kryptonita. Já a Lois cuida de Superman, que ainda está apagado. Ela implora que ele volte para não deixá-la sozinha. E nisso, Superman acorda, afirmando que não há motivos para ficar com medo. Ele fica sabendo o que aconteceu com Tony Galo e com o Luthor. É nisso que a Lois pergunta para o Super se ele achou o que procurava. O Clark não diz nada, mas sabemos que ele encontrou. Ele é grato por tudo que o alienígena fez. Revelou tudo o que gostaria de saber. Na cidade, a nova edição do Planeta Diário já está nas ruas, informando a morte de Tony Galo. Já o Superman colocou uma armadura de chumbo para cumprir sua promessa ao alienígena de libertá-lo da prisão de Kryptonita. O que é uma ação extremamente perigosa porque ele pode acabar sendo exposto à própria Kryptonita. Superman voa em direção ao Sol, enquanto troca suas últimas palavras com o alienígena. E aqui ele finalmente revela o seu nome, Bridgewater.
Ele se aproxima do Sol e lentamente a câmera se desfaz. Clark sente um pouco de medo à medida que seu traje derrete, mas continua pelo seu novo amigo, até que finalmente ele desmaia pela radiação de Kryptonita. Então, Bridgewater se liberta do meteorito e agarra o herói, o levando para longe. Na fazenda dos Kent, Clark conta tudo o que aconteceu e espera que Bridgewater tenha ido para casa. Martha pergunta para o Clark se a partir de agora ele quer ser chamado de Kal-El, seu verdadeiro nome. E o herói se vira e diz que aprendeu tanto nos últimos dias, que pode ser machucado, que pode ser morto, os seus pais biológicos. Mas ninguém teve que lhe ensinar o seu nome, porque o seu nome é Clark, o nome que seus pais lhe deram. Os três contemplam o sol, enquanto Clark narra que teve que se adaptar um pouco, agora que tem pais biológicos e pais adotivos. Mas ainda resta enfrentar a sua maior fraqueza. E nisso vemos Lois Lane. O herói reflete que muitas pessoas aceitariam tudo para ser invencível, mas ele é ao contrário. É reconfortante saber que é mortal. É um alívio. A campainha no apartamento da Lois toca, e ela abre a porta para um Clark Kent que oferece companhia nessa noite após os últimos dias difíceis. Ao final, o herói diz que Lois Lane é a sua fraqueza. É dura vencê-la, mas ele adora isso. Lhe faz sentir humano, e o casal caminha noite adentro em Metrópolis. E aqui termina a história Superman Kryptonita. E olha, é realmente uma baita história. Eu espero que o resumo tenha feito um pouco de justiça à qualidade da história. E eu sei que isso é difícil porque essa história, esses diálogos do Darwyn Cooke estão em outro patamar. Gosto muito dessa história, gosto muito das reviravoltas, gosto muito desse Bridgewater narrando a história. As dúvidas que o Superman tem enquanto vai enfrentando novas fraquezas é muito legal. Eu acho que o único defeito dessa história é que ela é muito curta. Deveria ter tido uns 2 ou 3 capítulos a mais, sabe? Acho que eu ficaria plenamente satisfeito. Mas sem sombra de dúvidas, é uma grande HQ do Darwyn Cooke e do Tim Sale. Mas galera, agora eu quero saber a opinião de vocês. Por favor, comentem o que vocês acharam dessa história. Não deixem de sugerir outras histórias nos comentários. E eu fico por aqui. Vocês estão ligados? Dá-lhe descer. E esse foi o vídeo da saga Superman Kryptonita. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.